Olá, crianças, dando início a nosso conteúdo de geografia, né? Livro 3 do terceiro bimestre, nós iremos trabalhar unidade 3, primeiros habitantes locais. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? Com alguns personagens característicos por região, certo? Nós temos os índios, nós temos gaúchos, nós temos os negros, né? E temos também o representante do Nordeste, que é o cangaceiro, né? O nordestino do cangaço. Então, independente de ser do Brasil ou não, nós sabemos que o nosso Brasil é um país que recebeu muitas pessoas descendentes de outros países, né? Que fez com que o nosso país se tornasse um país místico, com várias misturas, certo? Então, nosso país é rico na nossa cultura, por conta da mistura, né, das culturas de outros países. Nós estudamos na unidade do primeiro semestre, tá certo? Então, capítulo 1, a composição e diversidade da sociedade local. Nós vamos estudar essa unidade. Mas, a princípio, eu queria falar um pouquinho que durante esse mês de agosto, nós temos algumas datas comemorativas que nós iremos trabalhar. Como, por exemplo, nós iremos trabalhar no começo da semana, nós temos a semana em homenagem aos pais, né? Homenagem ao Dia dos Pais, que é o segundo domingo de agosto. Nós teremos em seguida o Dia do Estudante, que nós temos como tema no Colégio Presidente Médici, o estudante no Colégio Presidente Médici, o estudante aprende para a vida, né? Aí nós estamos com subtema relacionado ao esporte e à saúde, que eles se interligam. Lá para o finalzinho do mês, já lá quase no final do mês, antecedendo as nossas provas, nós teremos a semana em homenagem ao folclore. Nós não vamos deixar a data passar em branco, porque ao longo das semanas nós iremos trabalhar algumas atividades relacionadas ao folclore brasileiro, como por exemplo, nós sabemos que o folclore são tradições que nós aprendemos, né? Que vão de geração para geração, são os costumes, né? Que vão passando de geração para geração. Então, se aprende com as gerações, né? Nós aprendemos sobre vários costumes, né? Que são heranças que nós temos das pessoas do passado. Nós aprendemos algumas danças, músicas, né? Nós conhecemos lendas, brincadeiras, algumas vestimentas, lendas, o artesanato. São coisas que compõem alguns dos itens que compõem o nosso folclore. Então, são heranças que nós trazemos, né, que nós aprendemos com as pessoas do passado e que nós vamos dando continuidade a essas tradições, certo? Nós estamos estudando história sobre o artesanato do Vitalino Pereira, né? Que era um pernambucano que deixou a sua cultura em termos de argila, né? Escultura de argila que ele trabalhava, ele deixou como herança para os seus familiares e eles deram continuidade aos trabalhos dele. Se vocês viram história, né? Então, e eu solicitei de vocês, crianças, que vocês confeccionassem, que vocês fizessem, né, uma escultura com argila. Essa escultura com argila, eu gostaria que vocês filmassem a construção da escultura, vocês produzindo a escultura, certo? O artesanato, né, com argila,
imitando o Vitalino Pereira ou fazendo outros objetos, mas sempre querendo buscar pelo conteúdo que nós estamos trabalhando, que é o do Vitalino Pereira, certo? Se for possível vocês criarem alguma escultura em cima da obra de Vitalino Pereira, beleza. Senão vocês podem construir outros artesanatos, porque nós vamos trazer esse objeto de estudo, que é o trabalho manual, como atividade folclórica também. Nós estamos interdisciplinando, né, o nosso conteúdo também, juntando nos nossos estudos folclóricos, certo? Dentro desse trabalho do folclore, nós vamos ter também atividades relacionadas aos brinquedos folclóricos, certo? Que vocês terão que confeccionar alguns, isso em atividades eu vou pedir para vocês produzirem brinquedos, né? E também nós vamos fazer algum trabalho de arte relacionado às lendas, ok? No decorrer das nossas aulas, a gente vai trabalhando em cima das atividades que serão propostas para vocês relacionadas ao folclore brasileiro. Então, agora nós vamos iniciar a nossa unidade 3 do nosso livro, onde vocês terão que abrir a página 172, na abertura de capa, vocês estão vendo aí uma imagem, né? Uma paisagem, onde vocês conseguem perceber aí, tanto na caracterização da paisagem do espaço em si, né? Os casarões, a calçada, né? O calçamento, as próprias crianças com características diferentes no seu modo de vestir, na sua cor, né? No seu cabelo. Então, são características que compõem esse cenário de sociedade local e onde nós iremos trabalhar o que? A diversidade, as diferenças, ok? Então, nesse capítulo, você vai conhecer mais a sua comunidade. E o que vem a ser comunidade? Será que uma pessoa só ela compõe uma comunidade? Uma única pessoa compõe uma comunidade? Então, o que vem a ser comunidade? Comunidades são grupos de pessoas, grupos. Então, uma única pessoa não é uma comunidade. Um representante só não é uma comunidade. Então, comunidades são grupos de pessoas que ocupam um lugar que pode ser de diversos tamanhos. Tanto ele pode ser uma comunidade pequena, como a igreja que você frequenta, a escola que você frequenta, ou pode ser a rua que você mora, pode ser o clube que você participa, pode ser o país que você mora, entendeu? Então, a comunidade é isso. Você e sua família também são exemplos de comunidade, fazem parte de uma comunidade familiar, né? Então, você faz parte, juntamente com a sua família, de uma comunidade, a comunidade da família, né? Então, aqui nós já falamos sobre as características das roupas das crianças, do estilo das crianças. Será que todas as ruas do nosso país têm essas características de calçamento, né? Será que as calçadas das ruas do nosso país são todas assim? Então, cada cidade tem sua característica própria, cada país tem sua característica própria. Então, a composição e diversidade da sociedade local. Vamos para a página 172, também faz parte da abertura do capítulo, certo? Nós temos outra criança aí com características diferentes das três que nós já vimos na página 172, né? Nós temos uma criança aí com cabelo diferente, da cor diferente dos que nós vimos demais. E nós estamos vendo aí que esse espaço aí é um espaço que representa uma parte turística de uma cidade, né? Então, essa cidade, esse espaço, né, público, esse espaço turístico de uma cidade, vocês conseguem observar que tem
lojinhas, né, e vários objetos expostos, né, na frente, que nós chamamos de quê? São os artesanatos locais. Nós vamos estudar nessa unidade de estudo também o que vem a ser trabalhos manuais que estão relacionados ao artesanato. Aí você vai ver quem são os profissionais que trabalham com artesanato, com o trabalho manual, ok? Então, na conversa vai aí, tem pedindo para você observar a imagem, né, com atenção, as duas imagens, tanto da página 172 como da página 173. Ela apresenta a rua de uma cidade no Brasil, foi o que eu falei, né, são características de uma cidade no Brasil, com base na paisagem. Discuta com seus colegas, no caso você que está em casa, vai discutir, vai conversar com a pessoa que está aí do seu lado, né? Qual a origem de uma paisagem como essa, certo? Quem a construiu? Como ela se formou, certo? Porque vocês estão vendo aí que ela tem o quê? Que essa paisagem tem características, né? Diferentes de algumas outras cidades, né? Nem todas as cidades têm o estilo, né, de casa, da frente histórica dessas casas aí. Esse local se tornou um centro turístico por conta da história dela, né? Então, nós vamos repassar agora para a página. Vocês estão vendo aí pessoas, né, com características diferentes que representam a diversidade, a diferença de cada pessoa, né, os traços de cada pessoa, que depende de cidade para cidade, que tem uma variação de características de um país para o outro, de uma cidade para outra, né? Então, vocês conseguem observar, assim como nós já observamos nas páginas de abertura da página 172 e 173, os traços característicos, né, das crianças, representado pela sua cor de cabelo, pela sua cor de pele, pelo seu modo de vestir. E, consequentemente, se essa criança tem características de outros países, de crianças de outros países, elas também falam outros idiomas, né? A forma delas se comunicar não é a mesma nossa, então o vocabulário dela é diferente do nosso, ok? Vamos dar continuidade agora ao nosso livro, ok? Na página 174 tem a definição falando sobre comunidade. Nós já falamos lá no início um pouco sobre a palavra comunidade, que ela representa grupos, né, de pessoas, quer seja familiar, quer seja um grupo com a família, quer seja na escola, em um clube, no bairro, na rua, no país, né? Nós falamos sobre isso. Objetos encontrados em escavações revelam que há muito tempo o ser humano já vivia em grupos. Nós percebemos isso, já estudamos isso, né, na nossa unidade de estudo de história, né, onde nós falamos sobre os primitivos, que eles viviam em cavernas, que eles viviam em comunidade, que eles tinham o mesmo objetivo, que eles se organizavam para caçar, né, que eles se organizavam na construção das suas tendas quando eles passaram a sair das cavernas para a procura de água, né, quando eles passaram a criar, ter as suas criações. Então eles formaram comunidades com o mesmo objetivo, um objetivo de viver melhor, né? Então, essas características foi uma vantagem na defesa contra os ataques de animais ou de outros grupos. Então, as escavações, né, se tornaram mais frequentes para eles se protegerem de animais, né? Então, vamos lá, conheça no texto a seguir uma descoberta muito importante sobre o
passado distante dos seres humanos. Então, nós temos aqui a definição de caverna, nós temos uma pintura, vocês lembram o nome desse tipo de pintura que nós trabalhamos no primeiro semestre? Tentem lembrar aí que tipo de pintura é essa. Você falou pintura rupestre? Muito bem. Se você falou pintura rupestre, você conseguiu lembrar que são os registros, né, que os homens da caverna faziam, né, os desenhos. Então, o que vem a ser a palavra que tem aqui em destaque? Escavações. É o trabalho de investigar alguma coisa, pesquisar alguma coisa. Então, há muito tempo, as comunidades registravam suas atividades cotidianas em rochas, né? As cavernas, como nós acabamos de falar. Ainda na página 177, você vai ver agora, dando continuidade a essa página, o estudo, né, sobre comunidade, nós podemos perceber que muitas coisas foram mudando, né, desde a época em que as pinturas da caverna eram feitas, né, até os dias atuais. Porém, uma das características que não se modificou e até se intensificou foi a necessidade de formarmos agrupamentos, né? De vivermos em sociedade, porque a partir do momento que você vive em sociedade, você luta por seus objetivos comuns, né? Você luta por melhorias, por conquistas. Então, é mais fácil você conquistar coisas novas com um grupo, em grupo, né? Porque pessoas que têm ideias, que juntam ideias com um objetivo comum, né? Um objetivo para melhorar para todo mundo. Então, atualmente as comunidades são diversas, abrangem diferentes espaços como um grupo de pessoas que se relacionam entre si. Um exemplo de comunidade, nós podemos falar sobre a comunidade escolar. Quais são as pessoas que você encontra na comunidade escolar? Quais são os tipos de profissionais que você encontra na comunidade escolar? Então, você sabe que na comunidade escolar você não tem não somente o aluno, não somente o professor, mas nós temos vários profissionais que trabalham no ambiente, né, na comunidade escolar com um mesmo objetivo. Um objetivo de tornar possível uma qualidade melhor para o aluno, uma qualidade de estudo, de aprendizagem, né, melhor para o aluno. Então, nós começamos desde lá, que participa da nossa comunidade escolar, lá no começo, quando você entra, você já é recepcionado, você já é acolhido, né, pelos nossos porteiros, né, as pessoas que trabalham na portaria. E nós temos 3 profissionais, da manhã, da tarde e da noite. Em seguida, nós temos na secretaria, a primeira sala, nós temos a recepção com a Carlinha, né? Nós temos uma sala ao lado que são pessoal que trabalham no serviço de digitação, que é a Tereza, o Guilherme, a secretária Elane, nós temos o Rogério. Ao lado nós temos a parte da tesouraria, nós temos a Francilene, que é a Fran, conhecida como Fran, nós temos a Rose. Aí nós vamos mais entrando, nós vamos encontrar as coordenações, a supervisão e os professores, os profissionais dos serviços gerais, que é o seu Afonso e o Sérgio. Então, nós temos vários profissionais que compõem essa comunidade escolar, ok? Então, da qual você faz parte com diversas pessoas que têm relação com a escola e seu funcionamento. Então, para a escola funcionar bem, ela precisa de vários profissionais. Então, na comunidade escolar, todos devem trabalhar para que a escola cumpra os objetivos para os quais foi planejada e construída.
aqui nós temos as pessoas que trabalham na escola também fazem parte de outras comunidades. Nós que participamos da comunidade escolar, nós frequentamos igreja, nós temos a nossa família, nós moramos em um bairro, em uma rua, né? Nós estamos em um país, então nós também fazemos parte de outros tipos de comunidade, assim como vocês. São diferentes pessoas da escola, realizam diferentes atividades com o mesmo objetivo. Trabalhar para que a escola funcione muito bem. Esse é o objetivo dos profissionais que trabalham na escola. Entretanto, muitas dessas pessoas fazem parte de outras comunidades. Todas elas fazem parte de outras comunidades, como eu citei anteriormente, certo? Então, nós já falamos um pouquinho sobre o nosso folclore brasileiro, nós falamos sobre as comunidades, os tipos de comunidades, as características diversas, né, das pessoas, né? Então, nós vamos agora resolver, juntinho com o professor, você que tá aí optou em estar na aula remota, vai acompanhar a atividade, certo? Comigo, vai fazer comigo, e eu tô deixando também outra atividade proposta para você fazer juntamente com o seu responsável, certo? Que no caso, essa atividade seria uma atividade de classe, que é a que você está fazendo juntinho comigo, e a que você vai fazer com o seu responsável aí, ok? Então, comigo, pegue seu lápis, seu livro, a borracha e prestem muita atenção. Lembrando que as atividades você tem que tentar escrever e não só copiar o que está escrito aqui. Você tem que ler o texto para encontrar as respostas e só depois você vem para concluir com a correção para finalizar vendo se a sua atividade foi feita corretamente ou não, ok? Então, com base no texto, né, para saber mais, da página 174, desculpa, vocês vão responder as questões abaixo, tá certo? Então, qual foi a grande descoberta feita pelo arqueólogo Lucas? Então, ele descobriu um fragmento que pode ser o desenho mais antigo do mundo. Então, esse no texto aí, né, para saber mais, fala-se que o arqueólogo descobriu um fragmento que pode ser o desenho mais antigo do mundo, certo? Então, pesquise o que significa a palavra arqueólogo. O que vem a ser a palavra arqueólogo? Qual o significado dessa palavra? Está falando aí na primeira questão que foi descoberto, né, que esse arqueólogo descobriu um fragmento. Então, esse arqueólogo está relacionado, que a palavra arqueólogo está relacionado à pesquisa, a estudo, né? Então, vamos ver o que é que significa essa palavra arqueólogo. Então, o arqueólogo, ele estuda o passado das sociedades por meio de seus vestígios, de marcas feitas por ela e que registram, que são registrados ao longo do tempo. Então, muitos arqueólogos encontram nas suas escavações, que vocês viram também a definição aí, suas escavações, eles encontram pedaços de cerâmicas, né, de madeira. Então, esse tipo de vestígio, esses tipos de objetos que eles encontram, né, eles analisam para identificar quanto tempo faz, quanto tempo se passou, né, e assim o estudo dele é bem complexo, até ele encontrar uma resposta, né, para aquele objeto que ele encontrou. Na terceira questão, além dos desenhos encontrados em escavações e cavernas, há muitas evidências de atividades sociais e culturais antigas. Cite 3 exemplos dessas atividades. Então, eles encontram restos de fogueiras, de cerâmicas, que foi o que eu citei, e é muito comum eles encontrarem as pinturas em rochas, né? Pontas de lanças que
Os primitivos, vocês aprenderam que eles confeccionavam, que eles fabricavam, produziam, né? Depósitos de conchas e ossos, pedras polidas, entre outros. Eles usavam muitas pedras para confeccionar os seus utensílios, né? Para caçar, né? Que eles usavam no dia a dia. Na página 179, tem uma atividade aí que vocês terão que colocar. De um lado, os profissionais, né? A profissão, o ambiente da escola, né? Que está se falando da comunidade escolar. E ao lado vocês teriam que colocar a função na escola. Eu meio que inverti o papel. Essa parte aqui do nome das pessoas, vocês têm que colocar aqui, tá? Nome. Antônio de Pádua é o nosso diretor. Isso aqui seria o primeiro, tá certo? A Carla, no nome, Carla, trabalha na recepção. Ela é o quê? Ela é a recepcionista. Seu Afonso e o Sérgio, serviços gerais, né? O nome dele, Afonso e Sérgio, eles são dos serviços gerais, são os zeladores, né? O seu Rivaldo trabalha na manutenção, né? O nome dele, Rivaldo, ele trabalha na manutenção. O nome, né? Rosimeire e Francilene, elas são as tesoureiras, certo? Então, a função, ela trabalha na tesouraria, são os tesoureiros. Anderson Gomes e o Olavo, o Washington, o Vitor são os coordenadores. O nome deles vocês podem colocar, né? E a função vocês colocam do lado. Troquem, viu, gente, o local, por favor. Então, Elton, Josias Júnior e Lucas trabalham na portaria, são os porteiros. Então, esse daqui, todas essas palavrinhas que estão aqui, vocês vão colocar em nome, tá certo? E do outro lado, vocês vão colocar as funções, os que eles realizam, no seu espaço, né? Dentro da sua profissão, que eles fazem, certo? Então, na página 99 da ficha, aí você vai fazer vai colocar algumas respostas que eu já adiantei para vocês. As que estão em branca, eu vou explicar agora, tá certo? Então, isso aí é a atividade da ficha. Você vai fazer também juntinho comigo, tá bom? Complete a tabela colocando o nome de uma pessoa da escola que desempenham a função apresentada. Função, diretor, nós temos seu Antônio de Pádua e a Anécia Feitosa, né? A dona Anécia Feitosa, que é a nossa diretora. No caso aqui, professoras da sala de vocês, não tem só eu. Tem eu, a professora Cláudia Cruz e tem a professora Flávia Pini, que é a nossa professora de inglês, certo? A professora de inglês de vocês. Vocês vão colocar o nome de vocês, né? Por isso que tá em branco, porque aqui é o nome de vocês. Bibliotecaria não temos, né? Nós não temos, no momento ela não está funcionando, né? Porque nós estamos evitando nosso ambientes fechados com muita gente, né? Nós não estamos indo para a biblioteca, certo? Então, no momento ela está desativada, mas ela vai funcionar logo logo. Quando ela funcionar e nós tivermos o nome desse funcionário eu repasso para vocês. Porteiros, como eu falei na página anterior, nós temos 3, Elton, porteiro da manhã, Josias Júnior da tarde e o Lucas da noite. Os zeladores, nós temos o seu Afonso e o Sérgio, né? Nós não temos cantina. E você pode citar o nome de outro coleguinha seu. Coloca o seu nome, ou o nome da aluna, ou o primeiro é uma aluna. Se você for menina, bota o seu. E se você for menino, você trabalha lá embaixo com o seu nome, tá certo? Então, agora encontre as funções apresentadas na tabela do caça-palavras. Vocês vão encontrar as palavras que nós
escrevemos, que vocês viram nesse instante, diretor, né, que nós colocamos seu Antônio, eu falei da dona Nécia também, professora Cláudia Cruz e Flávia, bibliotecária, nós não temos, mas encontrem a palavra no caça-palavra, porque tem, né, a função aí. Os porteiros, que nós temos 3, quais são? Elton, Josias Júnior e Lucas. Nós não temos zeladora, mas nós temos zelador, mas coloquem a função aí zeladora, que os nossos zeladores são o senhor Afonso e o Sérgio. Aluno, você pode pensar num coleguinha seu, certo? Cantineira nós não temos, nem a nossa cantina está funcionando atualmente, né, por conta da pandemia. Vocês estão trazendo lanche de casa. E aluna, certo? Lembre dos coleguinhas de vocês, as meninas. Nós concluímos aqui nossa primeira aula de geografia. Não esqueçam, né, de produzirem, de reproduzirem com a argila a obra de Vitalino Pereira, né, para nós colocarmos na exposição no folclore, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.